Meus queridos, hoje de manhã, lá em Coronel Vivida, nós tomamos um susto lá. Não se preocupa, ninguém morreu. Nós estávamos assim no meio do louvor, dos cânticos, e de repente um dos nossos adolescentes, 13, 14 anos, do nada ele desmaiou. Então, eu não vi a cena do desmaio, mas quem contava disse que foi assim, de uma forma teatral. Ele foi baixando os joelhos, foi caindo e desabou. Os nossos diáconos pegaram, daí o presbítero Marlos já levaram para a UPA, e foi um susto, não teve nada demais, nada assim, só que uma queda de pressão que teve desse adolescente. E aí a pergunta que vem é, qual o motivo, Por que será que aconteceu? Não estava nem tão calor assim. Daí conversa com a mãe, estava muito cansado. Correria, estuda em Pato Branco, então todos os dias acorda às 5 da manhã, para poder ir para estudar, tem que ficar tarde porque é bolsista, aí tem que jogar bola para o time da escola, e a correria, e nos finais de semanas ele treina muito futebol, porque o pai colocou na cabeça dele que ele tem que ser um jogador de futebol profissional. Então, além da correria de acordar cedo, comer mal, pegar ônibus, dormir mal, tem que estudar, tem que dar conta do recado, e agora ele tem cargas, horas de treino, algumas das noites, algumas das tardes, e também no final de semana. E hoje o corpinho dele não aguentou. A sobrecarga, o peso que estava sobre ele, fez com que ele desmaiasse, ele apagasse. E o médico disse assim a expressão de que, às vezes, a própria autodefesa do corpo faz, às vezes, a gente apagar, para preservar. E aí abre uma luz amarela, de alerta, dizendo, opa, se o adolescente de 14 anos, 13, 14 anos, estava sobrecarregado e apagou, a nós que somos um pouco mais de 14 anos, e queremos manter a mesma correria, a gente tem que ficar atento, porque pode apagar, e em alguns casos pode não só apagar e não voltar mais. Tiago, é assim mesmo. E aí a gente fica pensando, opa, eu tenho que desacelerar. E hoje de manhã a conversa com a minha esposa foi assim, eu tenho que desacelerar um pouco das minhas atividades. Bem, uma hora depois que falei com ela sobre isso, eu marquei 3 novos grupos de estudo para fazer, então eu estou acelerando, não dá para desacelerar. Então que Deus nos dê a graça de não apagar nesse sentido. Mas eu queria dizer assim de que, às vezes, nós estamos num ritmo tão grande da vida, e com tantas coisas para fazer, que às vezes nós estamos não só cansados, mas às vezes nós estamos sobrecarregados. E a mensagem, por mais que o texto é conhecido, eu gostaria de falar com vocês hoje sobre essa luz amarela que nós temos que ter, sobre as nossas vidas, as nossas emoções, o nosso dia a dia, o que nós fazemos, o que pensamos, o nosso ritmo de coisas para fazer, para que nós possamos também ter um momento de descanso, de refúgio, de dormir, mas também de um tratamento que tem a ver com as emoções, tem a ver com o nosso físico, tem a ver com os nossos pensamentos, o intelecto, para que possamos estar sendo produtivos todo o tempo. E às vezes o ativismo do nosso dia nem sempre é produção. O nosso texto ele fala muito sobre isso. Nos versos iniciais, Jesus ele começa falando sobre a questão de o pai revelar o filho e o filho ser revelado às pessoas em específico. E o motivo de ser revelado o filho está falando sobre o projeto, o propósito, a missão do filho, que é trazer descanso para a vossa alma. Ou seja, se nós voltarmos nos Salmos e pegarmos lá o conceito que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e ainda concluímos de que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Ele está comigo. Quer dizer assim, de que a revelação de quem é Jesus tem a implicação de que Ele veio para ser o nosso bom pastor, para ser o nosso pastor que vai andar conosco diariamente e cuidar
e tratar e guardar diariamente. E nós precisamos ter essa compreensão da missão de Cristo. Por isso, nesse texto, eu queria falar 3 coisas breves, rápidas. Eu sei que eu falo que eu sou sempre rápido e breve, mas às vezes demora mais tempo, né? Mas 3 reflexões básicas no texto, para a gente entender um pouco sobre a nossa vida, e eu fazer a pergunta final para você responder no seu coração como está a sua vida. E dos versos 25 ao 27, ele fala aqui sobre um privilégio que nós temos. Um privilégio que eu olho para vocês, família na fé, eu vejo que é um privilégio tão grande. O texto diz aqui que Jesus está falando de que não é para todo mundo que o Espírito Santo revela com clareza quem é Jesus. E se você não tem a revelação de quem é Jesus, você não vai conhecer de verdade o Pai. E se você não conhecer de verdade o Pai, você não terá uma relação de filho e pai, então você anda longe do bom pastor que é Cristo. Vamos entender isso? Aqui está dizendo assim, de que existe um grupo especial. E para ser bom presbiteriano, da teologia reformada, existem os eleitos, ou os predestinados, ou como diz em Atos 13, aqueles que foram designados por Deus para a salvação. Nós pregamos para todos. O nosso trabalho de evangelismo, nós saímos para evangelizar famílias, jovens. Nós passamos em muitas escolas, o Eduardo e a Aline que estão aqui, nós fazemos um trabalho aqui toda quarta e toda sexta-feira, aqui a cada 15 dias, né? Aqui no colégio Armin Mate, onde várias turmas estão ouvindo falar do Evangelho, da pregação do Evangelho, da reflexão sobre Cristo, o plano de salvação, e tem sido trabalhado. Mas nós fazemos isso olhando para cada rosto desses adolescentes, dessas crianças, desses jovens, sem saber ao certo qual deles serão salvos. Nós não temos essa capacidade, e a Bíblia não fala de nenhum dom que nos dá esse poder de revelar quem vai se render a Cristo de verdade ou não. Ou quem vai rejeitar a Cristo por achar isso loucura, bobeira, quadrado, tempo perdido. Nós não conseguimos dimensionar ou contabilizar quem está sendo salvo ou quem não está sendo salvo com a nossa pregação. Então, como nós cremos na eleição, nós pregamos para todos. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. O Evangelho deve ser pregado a toda criatura. Esse é o nosso papel. Mas, de fato, quem Deus vai revelar no coração, quem o Espírito Santo vai abrir a mente e abrir o coração, para que essa vida possa ser transformada, modificada, alterada, salva, resgatada, tirada do inferno e colocada no reino de Deus, isso é uma obra sobrenatural, uma graça de Deus. Não é verdade? Então, se nós não sabemos quem vai ser salvo, então você que já conhece a Jesus, que já disse sim para Jesus, você pode entender então de que você faz parte desse grupo de pessoas especiais, escolhidos a dedos por Deus, de ser chamado filho. Aqui está dizendo assim de que o pai revela o filho. Para quê? Para que o filho revele quem é o pai. Então Deus vai mandar alguém pregar para você, como já aconteceu. O Espírito Santo vai revelar no seu coração o filho, como isso já aconteceu. E você vai compreender quem é o Pai. E o amor de Deus por você e construir uma relação com Ele. Aqui ele fala então de um privilégio que nós temos de sermos igrejas do Senhor, porque nós somos um dia comprados. Mas para ser comprados pelo sangue de Cristo, você foi escolhido por Deus a dedo. E você faz parte desse grupo especial, daqueles que Deus resolveu derramar a sua graça e a sua misericórdia, para que você pudesse um dia ir morar no céu eterno de Deus. E antes que esse céu chegue, você possa usufruir da graça, da presença, do amor, da proteção,
do cuidado de Cristo Jesus, que é o seu bom pastor. Amém? Isso é um privilégio? Eu vejo um privilégio. Eu sempre conto aqui um pouco das minhas histórias, né? Eu vejo um privilégio. Porque eu nunca quis ser crente. Eu nunca quis negócio de igreja. Na verdade, quando eu conheci a igreja presbiteriana em Beltrão, eu queria namorar as irmãs de lá. Era solteiro, bonito. Falei assim, eu vou namorar as irmãs aí, né? Não deu tempo. Jesus me alcançou, me transformou, e não me deu nenhuma irmã de Beltrão, me deu uma de Coronel Vivida. Eu louvo a Deus por causa disso, né? Que gata que eu tenho lá. Como Deus faz a sua história? Deus me tirou de São Paulo, me trouxe a Francisco Beltrão, para que o Pai revelasse o Filho ao meu coração, eu me tornasse filho de Deus. Depois ele me apresentou a minha esposa, eu casei, fui pai, sou pai de um menininho de 25 anos, né? Que bênção! E às vezes eu fico pensando, gente, eu não tenho nenhuma família em Coronel Vivida. Eu não tenho nenhum parente, né? Tirando que sogra, né? Tem sogra e sogro, mas parente meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu não tenho ninguém. Eu estou aqui há 30 anos e não saí de Coronel Vivida, da região de Beltrão, da nossa região de Guarapuava. Como Deus faz essas coisas fantásticas de pegar alguém, né, Eduardo, lá da Paraíba, trazer para Coronel Vivida, conhecer o Eduardo, e vai casar. Deus pega você de lá e traz para cá, e muda a sua vida. Isso nós entendemos que Deus, Ele age na vida das pessoas. Mas nem todas as pessoas conseguem se render, ou terão o coração e a mente aberto, serão salvas por Cristo Jesus. E se você já falou sim para Jesus, saiba que você é um privilegiado. Saiba que você é um escolhido. Saiba que você tem aí você pode dar glória a Deus e cantar louvores todos os dias, porque você foi alcançada pela graça de Deus e você nem merecia isso. Então, o nosso texto agora ele vai dizer, então vinde a mim. Olha que interessante, ele está falando uma mensagem ao povo, está dizendo a esse povo que muitos serão apresentados ao Pai, e esses apresentados ao Pai recebem um convite. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. A pergunta que nós temos que fazer aqui é, o que é cansados? E o que é sobrecarregados? Então você está falando de um povo que é salvo, que vai ter uma revelação do Pai e do Filho, que vai ser um povo privilegiado, porque se rendeu a esse Jesus. Como agora vem o convite para quem está cansado e sobrecarregado? Porque eu quero dar descanso para a vossa alma. Vamos entender isso? Cansado. Cansado tem a ver com quem você é. Sobrecarregado tem a ver com o que você faz. O cansado está relacionado com a sua essência, com a sua natureza, com o pecado. Está relacionado com a herança que você herdou de Adão. Após serem expulsos do jardim do Éden, toda a raça humana vai nascer longe de Deus. E por estar longe de Deus, o nosso coração ele está contaminado. E nós vamos fazer coisas que são terríveis aos olhos de Deus. Então o cansado tem a ver com o alívio de Deus relacionado com o fato que você antes era inimigo de Deus. Estava em um braço de ferro contra Deus. Estava remando num caminho e andando num caminho que se afastava de Deus. E Deus chamou você desse caminho, encontrou você nesse lugar, tirou você do império das trevas, e Deus vai transformar a sua vida, revelando o perdão dos pecados, tratando do seu coração, da sua essência, que era inimiga de Deus, para te tornar amigo de Deus, filho de Deus.
Propriedade, como foi orado aqui, propriedade exclusiva, povo santo, separado por Deus e para Deus, com o propósito de proclamar as boas novas do reino de Deus. O cansado tem a ver com aquilo que nós acordamos todos os dias e os desejos que nós temos, as ideias que nós temos, os pensamentos que nós temos. O cansaço é algo que se tornou natural em nossa mente, em nosso coração, que é o desejo de fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. E nós temos que lutar diariamente para não pecar, para não aborrecer a Deus, para não quebrar os mandamentos de Deus. O cansaço é aquela luta que você tem todos os dias, de não querer ler a Bíblia, de não ter vontade para orar, de não ter vontade de vir à igreja, de não ter vontade de ir na reunião de oração, de não ter vontade de chamar o vizinho para conhecer Jesus. Sabe aquele desejo de maratonar Netflix, de acordar 10 horas da manhã, de não ter que fazer nada, de pecar, desejar coisas ruins? Então essa luta constante do nosso coração, que é o gosto, o desejo, o prazer do pecado, nos cansa. É uma batalha que acontece do primeiro dia que você nasceu e vai terminar no último dia da sua vida. Vai ser uma vida inteira de luta contra a carne, luta contra o eu, luta contra o pecado. E essa batalha diária nos cansa. Essa batalha diária nos oprime. E aí nós pecamos. Aí nós acabamos errando. Nós acabamos diariamente sendo pecadores e dando brechas para a nossa natureza e para o diabo agir. E aí nós temos sentimentos que são de destruição e de morte por causa do nosso coração pecador. Vocês lembram o Salmo 32? Salmo de Davi? Enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheciam, porque a mão de Deus pesava dia e noite sobre mim, doía grandemente. Davi estava dizendo assim que esse pecado cometido é por causa do seu coração. Nessa luta diária, ele perdeu mais uma batalha, e essa batalha colocava ele no fundo de um poço. Já vamos para o Salmo 40. Eu estava no fundo do poço, no tremendal de lama, eu não consigo sair sozinho, eu me sinto sujo demais, porque o pecado me suja, me coloca num buraco no fundo do poço. Salmo 51, Senhor, devolva por favor a alegria da sua salvação, porque o pecado ceifou, ele não perde a salvação, mas a alegria de olhar para cima, de olhar assim com a cara limpa, da consciência tranquila. Ele estava triste, ele estava envergonhado, ele estava de cabeça baixa, porque o pecado, ou se render aos desejos do coração, faz com que ele tenha vergonha de Deus, medo de Deus, tenha vergonha das pessoas, do erro. Ele pode ser salvo, filho de Deus, mas ele vive como quem está com tristeza no coração, porque foi ceifado a sua alegria. Nós temos tantos textos que vão falar desse peso. Isaías 59:2, que Deus está com os ouvidos sempre atentos para ouvir a sua oração, com as mãos sempre estendidas para te socorrer, mas os nossos pecados nos separam de Deus, faz uma barreira, e Deus não nos socorre, Deus não nos escuta, porque nós estamos no fundo do poço, nós estamos tristes, nós estamos depressivos por causa disso. Esse cansaço que Jesus está falando, que é a batalha que você tem contra o pecado todos os dias. E o apóstolo Paulo vai falar em todas as suas cartas sobre a santificação. Sede santos, desenvolva a vossa santificação, desenvolva a vossa salvação, ande com Deus, olhe para Deus, a alegria do Senhor é nossa força. Nós temos tantas orientações, porque a nossa luta é diária.
São batalhas travadas, muitas, durante um único dia. São guerras na mente, no coração, que acontecem direto. Porque se nós não nos alimentarmos das coisas do Senhor, nós vamos estar fracos e vamos ceder aos desejos da carne. Isso que Jesus está dizendo. Mesmo aquele que o Pai já revelou o Filho, e que o Filho já revelou no seu coração, e você se torna filho de Deus, e você tem uma vida com Deus, você luta constantemente, diariamente, várias guerras por dia, contra os desejos pecaminosos da sua mente e do seu coração. E essa luta nos cansa. Essa luta nos coloca para baixo. Essa luta nos derrota muitas vezes. E muitas vezes nós estamos olhando para baixo, não temos mais vontade de orar, não temos mais vontade de ler a Bíblia, não temos mais a vontade de estudo bíblico, de ouvir no YouTube um louvor, ou de pegar o violão, tocar um cântico. Às vezes nós não temos mais forças para lutar, porque nós estamos vazios do coração, vazios da mente, e perdendo essa batalha. Esses são os cansados. Se estava ruim, né? Agora piora. Tem o sobrecarregado. Esse sobrecarregado, meus irmãos, é a relação que você tem socialmente. Deixa eu explicar isso. Quando Deus vai criar Adão e Eva, e eu falei isso um tempo atrás com os homens, aqui no PH, quando Deus cria o casal, Deus estabelece alguns acordos com esse casal. E esses acordos no projeto de Deus é para que fosse refúgio e não deserto. Que fosse paz e não guerra. E Deus vai criar algumas coisas que é para que o homem e a mulher pudessem ter paz. Exemplo disso, o Jardim do Éden, onde o homem vai ter relação de aprender e ver e falar com Deus todos os dias face a face. Ele vai criar o homem e a mulher para ter intimidade, para ter comunicação, para ter uma vida juntos e para terem filhos. E esses filhos virá uma comunidade familiar, uma casa e depois a sociedade que nós temos. Deus vai criar depois a ideia as orientações de como deve ser a adoração a Deus, o culto a Deus, que é a igreja. Deus vai dar o trabalho, que é cultivar a terra, que é o pão nosso de cada dia. Deus nos dá o trabalho para que Ele nos abençoe através do trabalho, para que eu possa ter o meu sustento, o meu conforto, os meus sonhos e os meus projetos. Deus criou todas as coisas para que o homem e a mulher, você e eu, pudéssemos ter não só o sustento, mas o conforto. Mas todas essas instituições que Deus criou, ela foi manchada pelo pecado. O diabo e sua ação no Éden, ele vai conseguir estragar todas essas ações e instituições que eram para te dar paz. E vir a guerra. Deixa eu dar um exemplo disso. Eu conheço muitos homens e muitas mulheres que profissionalmente tiveram uma carreira brilhante. Eu converso com muitas professoras, porque eu vim também da área da educação, que já estão quase se aposentando, já estão cumprindo sua carreira na educação muito bem. Mas todas as vezes que eu converso com elas, eu vejo a amargura no coração. Uma frustração profissional muito grande. Conheço alguns meninos que se formaram em direito. Mas se formaram em direito porque os pais pressionaram, porque o sonho da mãe é que ele fosse advogado. Mas ele não tem prazer em ser advogado. E é advogado. Todos os dias ele vai para trabalhar e ganha muito dinheiro. Só que os casos resolvidos e o dinheiro que ele ganha não são suficientes para satisfazer o seu coração. Ele é frustrado com o trabalho.
Eu mesmo, há um tempo atrás, eu passei em 2 concursos da Prefeitura de Coronel Vivida. Educação infantil. Sou formado em pedagogia, aqui pela Unicentro, e fui trabalhar com ciências e matemática para primeiro e segundo ano. 6 meses depois eu estava assim. Não, 3 meses depois eu estava assim. Todos os dias eu acordava dizendo: Senhor, eu tenho que levantar. A minha alegria era sexta-feira à tarde. Domingo, depois do culto, eu não chorava de vergonha, porque eu era frustrado. Eu não tinha prazer em trabalhar com as crianças, porque eu não sabia trabalhar com as crianças. Eu achava de que eu não era justo em estar ganhando e não contribuir com a formação daquelas crianças, porque eu não dava conta, eu não conseguia, eu estava infeliz. Você consegue acordar todos os dias e imaginar que você é a pior pessoa do mundo para fazer o que você faz? Frustração, está no lugar errado, infeliz. O trabalho, que era algo para ser bênção do Senhor, uma vocação, que é para trazer o pão de cada dia, os seus sonhos, os seus projetos, tem levado muitas pessoas, crentes, a viver uma vida sobrecarregada, frustrada, infeliz, sem direção. Apenas um dia após o outro dia, vivendo a pior fase da vida, porque o trabalho é um peso e um sobrepeso na sua vida. Eu conheço muita gente que vai para a faculdade e que achava que quando escolhesse a profissão, passasse no Enem, passasse no cursinho, assumisse a faculdade, ia ser um passo para o futuro dos sonhos. E passa um período de faculdade terrível, de dúvidas, de indecisão, e tudo que foi construído sólido começa a ruir, cair, porque você não consegue nada de novo e ainda perde o que tem. E acabam as faculdades, crise com Deus, crise com a família, crise com a sociedade, especialista em jogar truco e sinuca. Mas com o coração destruído, porque a faculdade, que era para ser bênção para ele, os nossos sonhos, não é? Às vezes é algo terrível. E a família? A mulher sonha com aquele homem dos sonhos, né? Às vezes fica só no sonho. O homem faz o seu projeto daquela princesa e vai nascer um monte de príncipes. E às vezes eu converso com alguns homens, parece que quando ele acorda em casa, ele diz assim: Alex, eu acho meu conto de fada não, eu dormi com a princesa, acordei com o sapo. Está terrível. Eu não amo mais a minha esposa, eu não tenho mais diálogo com a minha esposa, eu não tenho mais intenções com a minha esposa. A minha esposa com o marido, né, ela vê ele raramente, porque o marido ele passa mais tempo no futebol, ele passa mais tempo no trabalho, ele passa mais tempo fora de casa, porque ele não tem prazer de vir para casa. A casa é ruim. E os filhos? Misericórdia. Não são filhos, são projeto Bin Laden, terrorista. O pai não quer ficar, a mãe não quer ficar, e a gente joga para vó. O casamento, que era para ser um lugar de porto seguro para o homem e para a mulher, às vezes é um tanque de guerra. Os filhos, que é a herança do Senhor, às vezes parece Al-Qaeda, terrorismo. Porque os nossos lares fez o quê? Ele, em vez de nos dar conforto, refúgio, um lugar de descanso, um ombro amigo, uma auxiliadora, alguém que é o provedor, alguém que é a comunicação, os filhos vão crescendo na bênção do Senhor, mas às vezes a gente tem um caos em casa. Aí você pega um monte de gente que está emocionalmente destruído, espiritualmente destruído, sem dizer das agressões físicas, das agressões verbais, dos abusos, das coisas que acontecem nos lares. Aí nós estamos sobrecarregados.
Porque além daquela luta pessoal que você tem, você e Deus, com o seu pecado, ainda você parece que está com um saco de 100 quilos nas costas. E você acha que esse peso é a tua esposa, você acha que esse peso é o teu marido, você acha que esse peso são os teus filhos, os projetos que não aconteceram, as frustrações, os sonhos que não vão alcançar e você já desistiu, o seu trabalho, o quanto você ganha. E aí nós construímos a ideia de que a grama do vizinho é sempre mais verde. O marido do vizinho é mais educado, a esposa do vizinho é mais bonita, os filhos do vizinho são os gênios, o trabalho do vizinho é o dos seus sonhos, e você começa a olhar para lá, e você não se encontra mais. Nós estamos com os nossos sentimentos, com o nosso coração destruídos. Nós estamos em ruínas emocionalmente. E Jesus está dizendo, é esses que eu vou chamar. Quem luta contra o pecado e aqueles que estão com dificuldades em se encontrar, de resolver o seu coração. É esses que eu quero que venham até mim, porque eu vou dar descanso para a vossa alma. E sabe qual é a proposta que ele faz aqui? Ele não está prometendo que vai pegar a sua frustração e vai tirar, como um toque mágico, ou com aquele pozinho do Peter Pan e a fadinha lá, joga um pozinho de pirim-pim-pim nas suas costas, e uau, estou voando. Resolveu todos os meus problemas. Não é isso que ele está falando para você. Para dizer como ele quer te ajudar, quando você vai até ele, ele usa aqui um exemplo muito conhecido da agricultura. Ele diz assim, né, quem vem até mim, eu vou ajudar. Porque o meu fardo, o meu jugo, é leve, é suave. Essa expressão do jugo, a gente usa na nossa cultura, tal da canga de boi. Quando você vai, antigamente você ia virar a terra, arar a terra, para produzir, para plantar, e era tudo no manual, você pegava um boi, amarrava aquele instrumento de virar a terra, e você ia conduzindo como GPS do boi, fazendo as marcações para virar a terra. Você fazia isso o dia inteiro, a semana inteira. Mas no meio do dia, pedras, sol, cansaço, o boi começa a ficar fraco. Ele não tem mais força para puxar o arado. Ele não tem mais força nas pernas para dar conta de vencer as pedras, de vencer os obstáculos, de subir o morro. O ideal é ser um segundo boi. E coloca do lado, para distribuir o peso. Mas se você colocar mais um boi do lado, ele vai estar descansado. Ele vai acelerar os passos. Ele vai andar num outro ritmo. Ele vai não ajudar. Ele vai atrapalhar aquele ainda que está cansado. Então, para isso, coloca ele uma canga, que é um instrumento de madeira sobre as costas deles, e essa aqui vai equilibrar, dizendo, os dois bois agora vão andar no mesmo passo, na mesma frequência, no mesmo ritmo, distribuindo o peso para poder virar a terra com maior rapidez e com maior eficácia. Jesus está dizendo que quando nós estamos cansados, nossa luta contra o pecado, nós estamos cansados pelas coisas que estão no nosso coração, no porão, que precisam ser cuidados, e nós vamos até Jesus, ele diz que ele coloca do nosso lado, para nos ajudar a virar a terra, para nos ajudar a vencer o pecado, para nos ajudar a tratar do nosso coração. Ele está dizendo, eu estarei sempre ao seu lado, andando com você, para ajudar no que você mais precisa, vencer o pecado e reorganizar as coisas da sua mente e do seu coração. Somente assim encontrareis descanso para a vossa alma. Meus irmãos, eu não sei qual é a situação atual do seu coração. Eu não sei se você tem lutado grandes lutas contra o pecado.
Eu sei das minhas. Eu não sei como estão as suas emoções agora. Eu não sei como está a sua relação com os sentimentos na sua casa. Você, esposa, eu não sei como você está com o seu marido. Marido, eu não sei como que você está com a sua esposa. Os filhos e pais, eu não sei como está a relação de vocês. Eu não sei como é o seu sonho, o seu projeto, o seu futuro. Se você está feliz fazendo o que você faz, ou se você está frustrado com isso. Eu não conheço o teu coração, mas Jesus conhece. Jesus sonda, conhece o mais íntimo do seu coração. E hoje a mensagem é um convite para você. Se você está precisando de ajuda, você precisa colocar tudo isso aos pés de Jesus. Se você está lutando contra o pecado, você precisa confessar os seus pecados a Jesus e pedir socorro, força, direção para não cair mais. Se você está com o coração, as suas emoções, a sua afetividade em crise, você precisa tirar isso do porão do coração. Você precisa tirar isso, essa sujeira que está no seu coração, que faz mal para você, e ter uma conversa muito séria com Jesus. Falar para Jesus as suas frustrações. Ele já sabe disso, mas Ele quer que você peça ajuda. Ele está dizendo, venha até mim. Eu sei que você está precisando, mas você quer ajuda? Venha até mim. Que eu quero dar descanso para a vossa alma. Meus irmãos, eu todos os dias, eu peço para Jesus me dar descanso para a minha alma. Porque ainda tem muita coisa no coração que precisa ser tratado. Tem muitas lutas que eu preciso vencer. E Jesus faz esse convite. A você, que é um eleito, que já conhece a Jesus, Ele está te convidando mais uma vez para você derramar aos pés da cruz o que te faz estar cansados e sobrecarregado, porque Ele pode dar descanso para a sua alma. Somente Ele tem poder para curar o teu coração. Somente Ele pode transformar a sua casa, o seu trabalho, a sua vida, num oásis, numa fonte que jorra água viva. Nós não podemos viver no poço ou esmagado diariamente pela mão de Deus. Nós precisamos ter uma conversa pessoal, sincera, com Jesus, porque Ele quer te ajudar. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos muito. Obrigado, Senhor, por mais ser um texto conhecido, mas a Tua palavra sempre nos ensina que nós devemos trazer à memória, sempre, diariamente, aquilo que nos dá esperança. E Jesus é a nossa esperança. Jesus é o nosso conforto. Jesus é a nossa cura. Jesus é que nos liberta. Jesus é que é a luz dos nossos caminhos. Jesus que é a nossa fortaleza. Senhor, nos dê essa compreensão e que possamos, Deus, entender isso e derramar o nosso coração aos pés da cruz, aos pés do trono do Rei da Glória, porque nós precisamos do Senhor. Deus, cura o nosso coração. Nos faça termos a santidade como o Senhor deseja, para que possamos estar olhando para o Senhor e glorificar como nós devemos fazer, Pai. Nos abençoa essa semana, nos dê a direção do Senhor, nos ensina nesses momentos, nos dá a vitória, a alegria da salvação, nos dá o prazer de vivermos a nossa vida, que possamos usufruir, ó Pai, de tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Para isso, limpa o nosso coração, eu peço. Em nome santo de Jesus. Amém.